Bom dia a todos, o meu nome é Paulo Pinto, eu sou Business Developer na Fortinet em Portugal e hoje vou-vos falar sobre máquinas, algoritmos, tecnologia de um modo geral, que é transversal aos setores económicos, aos principais setores económicos da nossa sociedade e, como tal, merecem uma atenção especial no que se trata de protegê-los dentro do ciberespaço. Se olharmos para... Funciona para ligar, mas não funciona para mudar. Agora já. Se olharmos para a tecnologia no seu expoente máximo, a gente vê que ela nos trouxe a situações bastante curiosas, no mínimo. Há mais de um ano que temos como humanidade, uma sonda em Marte a explorar o terreno, a fazer análise do que é que lá existe e a caracterizá-lo. Temos um telescópio que foi lançado para o espaço à procura da origem do universo e temos apoios de algoritmos de inteligência artificial a apoiarem os médicos na detecção de doenças graves, mas de forma precoce, ou seja, de antecipar a detecção dessas doenças com algoritmos que o ser humano não consegue detectar tão precocemente. Se fizermos depois um drill down para estas tecnologias, para os mais diversos setores da nossa economia, a gente vê que ela é transversal a muitos setores, desde a parte da produção, à parte da logística e transportes, tudo o que seja smart buildings, smart cities, também incorpora essa tecnologia, a parte toda das utilities, produção e distribuição de energia elétrica, captação de água, distribuição de água. No fundo, o que a gente vê aqui é o core da nossa sociedade como um todo a funcionar, suportado por um conjunto de máquinas, algoritmos e automação. Como isto é o core deste progresso, deste bem-estar da sociedade, acaba por atrair atores indesejados com os mais diversos distintos objetivos. Objetivos políticos, objetivos criminosos, ou mesmo só curiosidade e vandalismo às vezes ocorre. E, portanto, é importante proteger estes recursos se queremos manter o nosso status dentro da sociedade. Se olharmos para os últimos acontecimentos, e o World Economic Forum diz que qualquer uma daquelas empresas tem uma probabilidade na ordem dos 76% de ser atacada. E essa probabilidade, antigamente podia não nos dizer muito, mas à luz dos acontecimentos, à luz do que hoje conhecemos, a gente tem a noção do que é que essa probabilidade significa. Okay? Temos ataques, por exemplo, no Porto de Roterdão, que aconteceram no início de fevereiro, que pura e simplesmente incapacitaram o transvase do petróleo para tratamento, tendo depois todo um efeito em cascata. A situação da Vodafone foi uma situação também conhecida e que também impactou no dia-a-dia das pessoas. E depois as pessoas colocam algumas questões. Mas isto é ransomware, são ataques, ou isto é ransomware, são políticas? Na verdade, não sei se às vezes isso interessa muito. O que importa aqui ver é que há sempre atividades oportunísticas, que quando se faz muita confusão, se a gente vê aqueles filmes de guerra, aqueles filmes de cowboys, até o Asterix, né? Há sempre o que se chama manobras de diversão, muito barulho, para depois se atuar. Independentemente de quem faz o quê e com que motivos, o que a gente tem que ter consciência é que há sempre burburinho, há sempre desinformação e há sempre quem se aproveite dessa situação. E o que nos importa depois a gente saber não é quem, mas o como, o que é que está a acontecer, o que é que está a provocar aquele determinado tipo de situação. E a realidade o que é que nos diz? Os ataques de ransomware começaram por ser um prazer tecnológico que disparavam em todas as direções, rapidamente se tornou numa arma de arremesso contra grandes instituições. Okay? E isso é uma realidade. Outra coisa que a gente viu é que o cibercrime estava muito focado em determinado tipo de atividade e agora está focado em todas as atividades do ciclo de ataque. O que é que isso significa? Que eles compram scripts, eles patrocinam desenvolvimentos, portanto há uma abrangência maior no seu interesse, o que faz florescer este negócio escuro. Depois, aquelas indústrias, aquelas máquinas, aqueles algoritmos, aquela tecnologia também está a ser alvo de novos ataques. Okay? E esta é a realidade com que a gente se depara. Portanto, às vezes é preciso fazermos assentar a poeira, diminuir o burburinho e focarmos, não perdermos de foco a atenção naquilo que é realmente importante.
E o que é importante para as organizações hoje em dia? No fundo é saber como é que elas aproximam-se, como é que elas fazem a implementação das suas arquiteturas de cibersegurança no sentido de continuarem o caminho da digitalização. Isto é um ponto de não retorno. Ninguém vai querer estar mais na fila para ir buscar o cartão de cidadão. É uma comodidade a gente poder fazer isso online. É tempo que eu ganho e há inúmeros exemplos de situações dessas muito mais corriqueiras, digamos, ao nível do nosso dia-a-dia, que é um ponto de não retorno. E é que, portanto, as organizações, para tirarem partido desta digitalização, vão continuar neste caminho. E para fazerem isto, precisam de ter uma arquitetura de referência em relação à qual se possam guiar. No fundo, uma espécie de segurança clássica, ok? E como é que as organizações se podem organizar no ciberespaço? O que é o ciberespaço? O ciberespaço a gente pode considerá-lo como tendo cerca de 4 camadas. Uma camada física, onde existimos nós, as fábricas e por aí fora. Uma camada de conectividade, onde estão todas as redes de comunicações. E uma camada de computação. Essa camada de computação agora está muito distribuída. Está distribuída nas máquinas que usamos pequeninas, está distribuída pelos nossos data centers, está dispersa por clouds, está dispersa por inúmeros sims. E acima dessa terceira camada, temos uma camada social, uma camada de colaboração, digamos assim, em que aparecem as nossas redes sociais, os utilizadores a interagirem de outra forma. Se agarrarmos nestas camadas e instanciarmos na realidade mais pragmática, digamos assim, das nossas infraestruturas, a primeira camada física que a gente viu é a camada onde estão utilizadores a trabalhar, onde estão os escritórios, onde é que estão as fábricas, os autómatos e por aí fora. Depois temos a camada de conectividade, onde a gente tem as redes 5G que estão a aparecer e a causar disrupção, ou vão causar disrupção forte no dia-a-dia das comunicações, e temos toda a parte da SD-WAN e as camadas tradicionais. Acima disto, temos toda a capacidade de computação, e a capacidade de computação está distribuída. Está distribuída por data centers, como disse, está distribuída pela cloud e pelos inúmeros sítios. Depois temos a camada organizacional. Camada organizacional, o que é que a gente quer dela? A gente quer cadeias de comando e controle referenciadas, de modo que a gente possa atuar sobre estas infraestruturas de forma coordenada, ter uma linguagem comum, existem as normas para isso, e possamos otimizar a nossa sociedade como um todo e continuar a tirar partido dela. Como é que a gente protege esta infraestrutura? Okay? A gente, para proteger esta infraestrutura, pelos vistos tem que se carregar neste botão para proteger a infraestrutura. E o que a gente vai fazer, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer controle de tráfego. Okay? A gente vai controlar todo o tráfego que existe entre todos estes elementos que constituem este ecossistema. Não só aqui, como também depois naqueles sítios capilares, digamos assim, onde é efetuada a computação. E aqui temos uma infraestrutura, temos a convergência de uma infraestrutura de comunicações segura. Okay? Depois temos que dar acesso, se não houvessem utilizadores, podíamos ficar por aqui, havendo utilizadores, temos que dar acesso aos recursos desta infraestrutura a esses utilizadores. E aqui aparecem os conceitos como Zero Trust Network, em que a gente precisa de fazer o controle do acesso do utilizador, da entidade, da device, àqueles recursos que são disponibilizados. Por fim, o que a gente precisa é de toda a capacidade de automação, de inteligência, de modo a que estes elementos sejam todos alimentados e coordenados de forma como se fossem um único ser a reagir, tal e qual como um ser biológico, digamos assim, que faça uma determinada ameaça, reage de uma maneira coordenada, de uma maneira conhecida e expectável. Okay? E aqui depois temos a parte da coordenação central que é necessária. No caso da Fortinet, é um sistema operativo comum a todos os elementos que patrocinamos e que disponibilizamos. Noutros casos será outro tipo de solução. A este tipo de arquitetura, alguns analistas chamam de Cybersecurity Mesh Architecture. Okay? No fundo, um ecossistema com funcionalidades de cibersegurança dispersas e que interagem como um todo para atuar sobre cada evento, cada incidente de segurança. Okay? No caso da Fortinet, nós chamamos a isto o Fortinet Security Fabric. No fundo, a Gartner e empresas como essa não fazem produtos, não fazem arquiteturas. No nosso caso, uma arquitetura daquele tipo, que a Gartner diz que consegue mitigar até cerca de 90% o custo financeiro de cada incidente, é materializada, no nosso caso, no Fortinet Security Fabric. Fortinet Security Fabric é a resposta à forma como as organizações se devem preparar
para continuarem no seu caminho de digitalização, ao mesmo tempo que incorporam os controles de segurança necessários para potenciarem a utilização segura, confiante e resiliente desses mesmos serviços. O que é que conseguimos aqui? Resumidamente, conseguimos visibilidade sobre toda a superfície de ataque, conseguimos utilizar toda a parte da automação e de inteligência artificial partilhada por todos os elementos. Para quê? Para detectar mais cedo, reagir mais rápido, okay? E conseguimos fazer isto tudo de uma forma centralizada e coordenada, com as políticas a serem decididas centralmente e depois a ser feito o push para todos os heads da rede. E espero que não tenha demorado muito tempo, nem os tenha amassado muito. Não sei se têm questões a colocar. Muito obrigado.